Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista do Olho d'Água. Eu sou o pastor Anderson Cavalcante, sou pastor da Segunda Igreja Batista de São Luís. Também sou diretor do Seminário Teológico Batista em São Luís. Sou mestre em Teologia Bíblica, tanto pelo Seminário Teológico Batista Equatorial e também pela Faculdade Batista do Paraná, com ênfase na linha de pesquisa de prática pastoral. E no seminário também sou professor, dou aula, nesse semestre estou dando aula de História dos Batistas, é uma das áreas que eu costumo pesquisar. Também dou aula de Teologia Pastoral, estou dando aula nesse semestre de Administração Eclesiástica. E minha área de pesquisa é o discipulado. Tenho inclusive livro lançado nesta área, Discipulado de Paulo a Timóteo. Mas estamos numa temática muito interessante neste dia. Quero primeiramente mandar um abraço ao pastor da igreja local, pastor Gedaías. Agradecer a oportunidade. Também mandar um abraço ao pastor André Israel. Mandar um abraço para os seminaristas, o Carlos Marinho, o Daniel Brandão. E também agradecer a liderança da Escola Bíblica Dominical, a pessoa da irmã Sinara, que me fez o convite para estar com vocês neste dia, ministrando a palavra através do estudo da história dos batistas, o estudo, princípios, doutrinas e como é importante conhecermos a nossa história. Quero primeiramente deixar um texto bíblico, também fazer uma oração com os irmãos, pedindo a direção de Deus sobre tudo o que vai acontecer nesta manhã. O texto encontra-se lá em Provérbios 22, verso 28. Provérbios 22, 28 diz: Não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Senhor, tua palavra está diante de nós, diante do teu povo. Nos dirige nesta manhã, através do teu Santo Espírito. Nos ensina também sobre esta história tão linda, história missionária, história de entrega, de sacrifício do povo chamado Batista. No tempo presente, fazemos parte desta história e estamos na tua dependência, para que ela seja escrita de acordo com a tua vontade e para a tua glória somente. Oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, então, quero propor para vocês uma aula bem dinâmica, interessante. Vamos visualizar alguns livros, artigos, também recomendações de leituras específicas. Vamos voltar lá para o século XVII, vamos vir caminhando até o século XXI, onde nos encontramos, principalmente abordando a questão dos princípios batistas, que regem a nossa história como igreja, também denominacional, a identidade. E eu quero, ao ler esse texto de Provérbios, enfatizar que a história precisa ser escrita, a história precisa ser contada e passada de geração a geração. Ela precisa ser transmitida. Eu acredito que um dos problemas maiores que o povo batista enfrenta no tempo presente é porque o povo batista não conhece a sua história. Uma das crises que os batistas enfrentam é a falta de conhecimento da história. Então, vale muito a pena mergulhar nessa história, uma história belíssima, uma história de entrega, de amor, uma história missionária, onde Deus tem abençoado o seu povo ao longo da história. E nós vamos compartilhar a tela, apresentar alguns livros, tem muita literatura na área. Artigos eu posso referendar depois, tem vários artigos sendo escritos também, pesquisados sobre a história dos batistas, mas eu quero primeiramente apresentar alguns livros ligados à área, que fica mais fácil para a gente caminhar dentro do artigo também que eu propus para a liderança da Escola Bíblica, o artigo escrito pelo Dr. David Heiker, no ano de 2009, numa palestra que ele ministrou no encontro, uma conferência da ABBET, Associação Batista de Instituições de Formação Ministerial, Seminários Batistas no Brasil, e ele estava a compartilhar sobre os 400 anos de história, ali naquela ocasião, 400 anos de história oficial do povo batista. Então,
1609, história oficial, ali na Holanda, iniciando, 2009, 400 anos, e esse artigo ele está sendo proposto para os irmãos, onde irá trabalhar princípios batistas ao longo da sua história, princípios que não mudam e que nós, inclusive, defendemos no tempo presente, foi defendido lá no século XVII, é defendido também no século XXI. Mas eu quero, então, compartilhar aqui a tela com os irmãos para apresentar algumas sugestões de leitura para vocês nesse primeiro momento. Vamos visualizar, então, deixa eu só centralizar para vocês, para ficar melhor a visualização. Isso. Ótimo. Estou aí apresentando também um canal que eu tenho no YouTube, onde eu apresento sugestão de leituras, artigos, resenhas que eu fiz de livros que eu li durante um determinado período, aulas, pregações. Então, também aproveitando, tem o YouTube do seminário, STBSL Teologia. Não deixe de se inscrever lá também para possamos divulgar o trabalho da instituição. Então, vamos a alguns livros na área de História dos Batistas, primeiramente, e algumas recomendações de leitura que vale a pena para conhecermos melhor esta história. Por exemplo, temos aqui acredito que seria o primeiro livro a ser lido, ele tem em PDF, você pode procurar ele no Google, livro mais antigo, esse O Rastro de Sangue, está até com a capa aí nova que eu encontrei, na minha pesquisa aqui que eu fiz. O Rastro de Sangue, acompanhando os cristãos através do século, do Carroll. Esse livro ele foi bem defendido nos seminários batistas no século XX, nos Estados Unidos, também no Brasil, como a ideia a primeira teoria da história dos batistas. A gente vai apresentar 3 teorias nesta manhã. A teoria do JJJ, a teoria do parentesco com os anabatistas do século XVII e a teoria oficial, que é a teoria dos separatistas ingleses, ali também no século XVII. Os anabatistas podemos dizer século XVI, que é o período da Reforma Protestante. Mas o livro do Carroll, ele defende a primeira teoria, o rastro de sangue. Então vale a pena visualizar que princípios que eu e você defendemos hoje como povo batista também foram defendidos por várias igrejas que não tinham o nome de batista oficial ao longo da história da igreja. No século V, no século X, no século XII, ali no século XIV, antes da Reforma, no período da Reforma. Então, igrejas que defenderam princípios parecidos com os que nós defendemos, que não se renderam à igreja que se misturou com o Estado, que impôs princípios não presentes nas Escrituras para a sua vivência e tradição. Então, aqueles que preservaram o ensinamento da Igreja do Novo Testamento. Por isso que é JJJ, né? Jerusalém, Jordão, João Batista. Estão dando uma ideia de aqueles que seguiram os princípios da Igreja do Novo Testamento ao longo da história, de alguma maneira foram chamados de batistas. Nós temos um dos princípios batistas a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a Bíblia é o referencial para o povo batista, inclusive nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nossa declaração de fé, ela tem embasamento bíblico, toda ela, em todos os seus artigos e itens da declaração. Agora, um livro que conta bem essa história, e eu considero, para mim, é o melhor livro, a Biblioteca do Seminário tem, pode ser adquirido com o próprio autor, lá em Recife, o Dr. Zaqueu, professor do Seminário do Norte, Um Povo Chamado Batista, História e Princípios. O Dr. Zaqueu, ele é historiador também, então um livro muito interessante e vale a pena e recomendo a leitura do mesmo, certo? Conta bem sobre essa história de forma geral. Tanto ele fala das teorias, também fala do início oficial ali na Holanda, indo para a Inglaterra, Estados Unidos e chegando ao Brasil, com os missionários pioneiros. Certo? Tem outros livros mais antigos e até mais recentes que também podem ser utilizados, que também contam a história, a mesma história. Podemos ver, por exemplo,
Convicção e Persistência. Eu li esse ano esse livro, Uma Introdução à História dos Batistas. É um livro pequeno, do João Oliveira Ramos Neto. É um livro bem interessante. Trabalha bem essa introdução à história dos batistas. Também um mais antigo, aí do José Pereira dos Reis, escreveu no século XX vários livros sobre a história dos batistas. E temos esse aí, uma breve história dos batistas. Eu costumo usar esse livro para os meus alunos fazerem uma atividade no seminário, uma das atividades avaliativas. E é um livro também que tem na biblioteca e que tem um conteúdo que fala sobre a história dos batistas em geral. Aqui temos 2 livros com a veia batista mais reformada. Aqui eu posso fazer uma distinção. No princípio ali da história dos batistas oficial no século XVII, tinham batistas chamados de batistas gerais e batistas particulares, certo? Os batistas gerais acreditavam que o amor de Deus é para toda a humanidade, certo? E a questão também, de certa forma, do livre-arbítrio e toda uma teologia ali específica dos batistas gerais ali no século XVII, enquanto que os batistas particulares já acreditavam com a veia mais calvinista, com a questão da eleição, e por isso chamados de particulares, certo? A salvação apenas para os eleitos e não para toda a humanidade. Então, não vale a pena essa discussão, certo? Todos somos batistas, tanto gerais quanto particulares, mas aqui temos livros com uma veia reformada, que tem a ver com batista particular, certo? Uma introdução à história dos batistas, e também um pregador da graça que fala sobre Benjamin Kitt, de Wilson Porter, que vai contar sobre uma breve história dos batistas também. O Benjamin Kitt foi um batista particular do século XVIII, se não me engano, ele atuou, e ele é muito influente na sua época, inclusive ele é a linha de pesquisa do Dr. David Heiker. Ele pesquisou sobre Benjamin Kitt no seu doutorado lá na Europa, que ele fez. Um livro também interessante, esse material do Wilson Porter. Podemos ver aqui, entendendo que existem mais batistas do que apenas os batistas da Convenção Batista Brasileira, existem também os batistas regulares, existem os batistas nacionais, que surgiu do rompimento na década de 60, ali pela questão da pneumatologia do Espírito Santo, e surgiu uma nova Convenção Batista no Brasil, bastante atuante, tem ali a história dos batistas nacionais. Também temos a história dos batistas do sétimo dia. Também temos os batistas regulares, os batistas independentes. Então, são vários grupos, denominação chamado batista, mas que, se formos avaliar, algumas questões diferem dos batistas da Convenção Batista Brasileira, onde nós fazemos parte. No entanto, os princípios que nós vamos abordar nesta aula, eles são os mesmos para todos esses grupos de batistas. Por isso, a importância de focarmos nos princípios e defendermos eles a cada dia como povo batista que somos. Ok, temos alguns livros mais antigos que vão falar da história dos batistas no Brasil. Podemos apresentar esse material aqui inicial do Cabtree até o ano de 1906. Então, dando uma ideia de que o trabalho batista no Brasil começou ainda no período do Brasil Império, se consolidou no período do Brasil República. Então, tem ali até o ano 1906, e tem o outro material do Antônio Mesquita, até 1935. São materiais mais antigos, você vai encontrar em bibliotecas de seminários. Vale ressaltar aqui um alerta, seria interessante que fossem reproduzidos novamente, para que a história não se perca. Quando você vai encontrar um desses livros, eles estão bem gastos, você pode encontrar também eles em PDF, mas a história precisa ser preservada. Então, aquilo que aconteceu, por exemplo, lá no museu, se não me engano, no Rio de Janeiro, que pegou fogo, perdeu muita coisa de história ali. E a história precisa ser registrada, ser consolidada e divulgada adiante para as pessoas. Então, temos, falando ainda da história dos batistas no Brasil, a famosa questão onde realmente começou o trabalho batista no Brasil. Então, temos aqui 2 livros, até de certa forma com teorias conflitantes, mas como pesquisador na área eu entendo que os 2 livros têm o seu devido valor. O livro do José Pereira dos Reis,
que era a teoria oficial, que os batistas começaram ali, ó, em 1882, com a primeira igreja batista plantada na Bahia, pelos missionários William Book Begbie, Zacarias Taylor e o primeiro pastor batista brasileiro, Antônio Teixeira de Albuquerque. Eles e suas famílias plantaram ali a primeira igreja em solo brasileiro, voltado com o culto na língua portuguesa e para o público brasileiro em específico. Já a teoria oficial da Beth Antunes de Oliveira está registrada no livro Centelha em Restolho Seco. A Beth é parente dos primeiros missionários que chegaram aqui no Brasil, dos primeiros batistas que chegaram, que migraram para cá ali na década de 60 a 70, de 1860, 1870, com a derrota na Guerra de Secessão. O sul dos Estados Unidos perdeu a guerra para o norte e muitos eram escravagistas e boa parte deles derrotados vieram iniciar suas vidas aqui no Brasil. O Brasil estava com a política liberal, a lei de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, a política de abertura dos portos desde Dom João VI, quando veio para o Brasil, e as nações amigas poderiam vir mandar pessoas que viessem iniciar a vida aqui em território brasileiro. Então, no período ainda do Brasil Império, o Brasil a religião oficial era católica. Quando do Brasil República, a ideia do Estado laico com a liberdade religiosa para todos os credos, ela é imposta a partir da República. Mas ali, com a chegada daqueles que vieram derrotados na Guerra de Secessão para o Brasil, muitas famílias se estabeleceram ali na região de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e naquela localidade, no ano de 1871, sob a liderança do pastor Richard Ratcliffe, ainda tinha o apoio de outros pastores que também vieram para o Brasil naquela ocasião, como Elias Otto Killing e ainda o Robert Potter Thomas, que é o parente da Beth Antunes de Oliveira. Ali foi iniciada a primeira igreja batista em solo brasileiro no ano de 1871. Uma igreja que era com o culto em língua inglesa e voltado para os imigrantes que aqui chegaram para morar no Brasil naquela ocasião. Mas é esta igreja quem vai pedir missionários à Convenção do Sul dos Estados Unidos, Convenção Batista. Envia missionários para que o trabalho avance em território brasileiro. Temos uma terra vasta, uma terra belíssima, que precisa ser explorada com a mensagem do Evangelho. As pessoas não conhecem do amor de Deus e enviem missionários para abençoar este trabalho. Então, o trabalho seguiu, a história é contada nessas obras, a obra da Beth Antunes de Oliveira e também na obra do próprio José Pereira dos Reis. Com a chegada dos missionários, a igreja na Bahia é plantada e o trabalho se expande. No final do Império, você já vê uma quantidade razoável de igrejas plantadas e uma quantidade crescente de pessoas como membros dessas igrejas, certo? Fruto de obra missionária. Voltando ali para o século XVII, também os batistas que tinham uma veia particulares e uma veia geral naquilo que acreditavam na questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação sobre a obra de Cristo, a cristologia. Todos eles eram missionários e eles se dedicaram a esta obra durante o período do século XVII, um período com muita intolerância religiosa na Europa, muita perseguição. Os batistas se expandiram de forma, podemos dizer, impactante ali na Inglaterra em específico. Então, o povo batista é um povo missionário, a gente vai ver isso também nesta aula. Vamos ver ainda mais alguns livros? Então, falando sobre os pioneiros que aqui chegaram, temos livros sobre a família, né, do Begbie, os Begbie do Brasil. Foi escrito pela própria filha, que também os seus filhos foram missionários, seguiram o exemplo dos pais, foram missionários no Brasil e também na Argentina, uma das filhas deles, a mais velha. E a Ellen Begbie, ela escreve esse livro, Os Begbie do Brasil. Eles doaram 50 anos de suas vidas ao solo brasileiro, a obra missionária, a plantação de igrejas. Começaram o Colégio Batista também lá em São Paulo. E um trabalho sensacional. Iniciaram o trabalho lá, plantaram a Igreja Batista lá no Rio Grande do Sul. Plantaram em várias localidades do Brasil.
e conta um pouco dessa história, esse livro antigo. Também temos o livro ali do Marcelo Santos, o Marco Inicial, uma discussão, ele é historiador, o Marcelo Santos, ele vai discutir o livro da Beth e o livro do José Pereira dos Reis sobre o Marco Inicial, se foi na Bahia ou se foi ali em Santa Bárbara do Oeste. Resumindo, foi nos dois lugares, fica mais fácil essa compreensão. As duas igrejas foram importantes para o início dessa história. Alguns livretos ainda sobre eles, temos ali um livreto sobre William Book Begbie, da Lisete da Silva, um livreto sobre a Ana Begbie, a pioneira da Ruth Mateus. Também O Gigante que Dorme, era dessa forma que Begbie e Zacarias Taylor via o Brasil naquela ocasião, que precisava ser adormecido com a chama do Evangelho, a pregação da palavra de Deus nos quatro cantos deste país. Temos ainda um livro ali da Joerp, um judeu errante no Brasil, um dos pioneiros também, o Salomão Ginsburg. Foi ele quem organizou o Seminário do Norte lá em Recife. Ele também organizou o Cantor Cristão. E ele foi um plantador de igrejas também. Salomão Ginsburg, inclusive, foi quem fez um trabalho para que, vamos falar de Eurico Nelson, quem plantou a primeira igreja batista em solo maranhense. Foi ele quem fez o trabalho para ordenação de Eurico Nelson, e ainda também consolidação de Eurico Nelson como missionário da Junta de Ritmo, também para que recebesse o sustento. E aí chegamos a Eurico Nelson e ao Maranhão. Tem aqui o livro José Pereira dos Reis, o apóstolo da Amazônia, fala sobre a história de Eurico Nelson. Doou também cerca de 50 anos da sua vida ao Brasil. Ele e sua esposa, Ida Nelson, ele sueco, certo? Depois migrou para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos começou o namoro com Ida Nelson e veio para o Brasil, primeiramente, Eurico Nelson. Aqui chegando lá em Belém, lá no Pará, começou o trabalho de evangelização. Ele evangelizava muito ali nos barcos, chegava, fazia um trabalho, de certa forma, de capelania também. E depois de um tempo, a sua esposa, corajosa, é interessante a história de Begbie, que eles casaram e vieram de lua de mel 48 dias no barco até o Brasil para o campo missionário. Que coragem, né? E ali vinha o casal para iniciar sua vida conjugal, sua família, e vinham para o Brasil para longos 50 anos de obra missionária aqui no nosso país. Já a Ida Nelson, ela é até mais corajosa do que a própria Anne Begbie, que casou e veio com a lua de mel para o Brasil, para a obra missionária. A Ida Nelson veio sozinha de barco, lá dos Estados Unidos, para o Brasil. Quando chegou no Pará, ali em Belém, o seu noivo a recebeu e ali eles casaram, sob a liderança de um pastor metodista, se não me engano, na época. Casaram logo em seguida e passaram a desenvolver o trabalho em conjunto, voltado para a região norte, para o meio norte. O foco do Eurico Nelson era avançar entre os ribeirinhos e chegar ali até, chegando na Amazônia, avançar entre os ribeirinhos e seguir até o Peru, a Bolívia, plantando igrejas. Esse era o objetivo dele, por isso ele é considerado o apóstolo da Amazônia. Ele também precisou, de alguma forma, num determinado momento, vir para o lado mais nordeste do país, mas por uma questão específica, um problema de saúde. Então, em 1907, dezembro de 1907, ele chega aqui ao Maranhão, aqui em São Luís, onde ele poderia tratar de um problema de saúde que ele estava enfrentando, um clima mais tropical, e aqui ele chega e começa a melhorar e já começa a evangelizar. 5 meses depois, ele organiza em 23 de maio de 1908, a primeira igreja batista em solo maranhense. Mas ele segue viagem, deixa a igreja aqui plantada e avança para o norte do Piauí, onde planta uma igreja em outubro de 1908, no mesmo ano. Depois segue adiante e em dezembro de 1908, lá em Fortaleza, ele planta a PIB de Fortaleza, a primeira igreja batista em solo cearense. No mesmo ano, ele plantou a PIB de São Luís, ele plantou uma igreja no norte do Piauí, a primeira igreja em solo piauiense e também a primeira igreja em solo cearense.
e incansável. Sua história é contada nesse livro, que precisa ser reeditado também. É um material muito antigo, vale a pena a leitura desse material. O próprio pastor Fernando Brandão falou que tinha desses materiais, que poderia fornecer, inclusive, numa live da Convenção Batista Maranhense, durante o período da campanha de missões estaduais no mês de julho. E aqui temos um livro muito interessante da doutora Jovelina dos Reis, Os Batistas no Maranhão. Esse livro foi organizado em 1984. É um livro de publicação da Convenção Batista Maranhense naquela ocasião. O trabalho batista no Maranhão estava comemorando do surgimento da Convenção Batista Maranhense 1934, 1984, 50 anos de trabalho. Esse livro foi lançado nessa ocasião comemorativa de 50 anos do trabalho da Convenção Batista Maranhense. O trabalho começou em 1908, mas a convenção iniciou em 1934. E com 50 anos estava ali o livro sendo lançado da doutora Jovelina. Temos poucas unidades lá no seminário e já estão bem velhinhos esses livros, precisando de cuidado. E tem um projeto na Convenção Batista Maranhense, então está caminhando a passos um pouquinho lento, certo? Que é para republicar esse livro, para distribuir para os batistas em todo o estado. E ainda ela enviou uma lista de informações que ela pediu. Tem uma comissão trabalhando também, levantando esses dados, para que o segundo livro, o volume 2, seja lançado desse livro, porque já se passaram 36 anos de 1984. O que aconteceu de lá para cá? Inclusive, a história da Igreja Batista do Olho d'Água vai estar presente nessa nova edição. É para estar contando essa história também. Então, é um livro que os meus alunos do seminário, eles fazem a leitura, eu passo para eles fazerem a leitura sobre a história dos batistas no Maranhão, leitura obrigatória para eles conhecerem a história do trabalho batista aqui no nosso estado, certo? Quero recomendar para vocês. 2 últimos livros, um vocês devem até conhecer, que é esse Pacto e Comunhão, que fala sobre documentos batistas, um material, um livreto, né, organizado pela Convenção Batista Brasileira, que tem lá muita coisa boa. Tem o Pacto das Igrejas Batistas, tem os princípios batistas, tem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nossa declaração de fé. Também tem informações sobre a história. Meus alunos estão lendo da página 55 a 66 para a segunda-feira da próxima semana eu trabalhar com eles em sala de aula o que está presente nesse material Pacto e Comunhão. É um material bem interessante e parece que vocês estão estudando esse material nesse período. Vale a pena se aprofundar no mesmo. Só aproveitando aqui um aspas para eu já falar sobre declaração doutrinária, declaração de fé do povo batista. Ali na terceira teoria, que o trabalho batista inicia-se oficialmente na Holanda e na Inglaterra, em 1609, 1611, ali começam a ser escritas declarações de fé do povo batista. Então, tem as primeiras declarações de fé sendo escritas, e temos 2 declarações bem conhecidas, as mais antigas, a Declaração de Londres, de 1644, tem a primeira, tem a segunda de 1682, se não me engano, está nesse período. Então, as 2 declarações de Londres é a base, declaração doutrinária do povo batista naquela época. São essas declarações, a de Londres, segunda, principalmente, que migra para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos uma declaração conhecida chamada, tem a de Filadélfia, tem também a New Hampshire, declaração de fé do povo batista, ali norte-americano, que toma por base a Londrina, a New Hampshire. Inclusive, aqui o missionário pioneiro Zacarias Taylor traz para o Brasil, ali no início do trabalho batista, e ele traduz para a língua portuguesa. Então, a base da nossa declaração doutrinária é a que vem de Londres, New Hampshire, e chega ao Brasil. A oficial é de 1986, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Este documento, inclusive, está sendo
trabalhado uma comissão específica da Convenção Batista Brasileira, que está fazendo uma revisão e até trabalhando algumas questões de termos a serem atualizados. E eles estão trabalhando em cima, já deram um primeiro relatório. Eu tenho esse relatório oficial, primeiro deles, e eles vão ainda levar para aprovação em novas assembleias que teremos da Convenção Batista Brasileira, a atualização da nossa declaração de fé. Então, eu recomendo para cada membro de Igreja Batista, recomendo também para os meus queridos alunos que eles precisam ler e saber a declaração doutrinária do povo batista. Certo? É importante que saibamos, porque ali diz muito da nossa identidade e da nossa história. Então, a gente precisa conhecer essa declaração de fé do nosso povo, do povo batista. Ok, eu vou interromper aqui o compartilhamento para a gente seguir. Ainda temos aqui um último livro, o Manual da Igreja do Obreiro, do pastor Ebenezer Soares Ferreira. Esse manual é mais antigo, ele foi republicado pela editora Convicção. Esse aqui que está comigo, esse é o meu. E aqui eu recomendo para os meus alunos que esse é um livro que é importante nós termos no nosso gabinete, na nossa mesa, um livro para consulta, tem muita coisa sobre eclesiologia, história sobre vida da igreja, certo? Tem muita coisa prática, a recomendação desse manual da Igreja do Obreiro, do pastor Ebenezer. Tem muita coisa importante sobre a questão jurídica do ser igreja, a questão das assembleias, regras parlamentares, a própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, os princípios batistas ele trabalha. Ele trabalha aqui, inclusive, a história dos batistas, está no capítulo 32. Um resumo aqui da história dos batistas. Ele trabalha as 3 teorias, o JJJ, o parentesco com os anabatistas do século XVI e a questão dos separatistas ingleses, que é a terceira teoria, a teoria oficial. Então, ele trabalha bem os batistas na Inglaterra, os batistas na América do Norte, os batistas no Brasil. Ele conta tudo isso aqui no capítulo 32 do seu livro, certo? Manual da Igreja e do Obreiro. Só aproveitando ainda, já que eu estou falando de livro, essa aqui é a revista do seminário do ano passado, 2019. Vamos lançar agora no segundo semestre, a 2020. Nessa revista eu publiquei um artigo com uma aluna formanda lá do Polo do Alto do Turi. Ela é especialista, Erislene de Oliveira Holanda. Ela pesquisou sobre a história dos batistas em Governador Nunes Freire. Então, foi o TCC dela. A gente trabalhou juntos depois do TCC, eu dei orientação para ela e nós ampliamos esse trabalho junto com ela e publicamos esse primeiro artigo da revista do ano 2019. A história dos batistas na cidade de Governador Nunes Freire. Eu fiz algumas inserções, inclusive falando sobre a história dos batistas no mundo. Isso que eu estou falando na aula para vocês é vindo da Holanda, da Inglaterra, América do Norte, chegando ao Brasil, chegando ao Maranhão também, certo? Então, está na revista teológica Fabama. Só aproveitando alguns livros aqui que não é de história dos batistas, mas tem na biblioteca, tem na livraria do seminário. Teologia Bíblica da Família, lá Família e Casamento, comentário bíblico da Agnus, muito interessante. Tem um livro aqui que está na minha lista de leituras, Transformando Cosmovisões. Tenho lido algumas questões sobre cosmovisão no presente tempo, da editora Vida Nova, esse material. Também estão lá na livraria do seminário. Mas vamos seguir com a continuidade da aula, que creio que está sendo interessante para você. A gente precisou falar de vários livros, já entrei também nos assuntos da aula de hoje, sobre a história dos batistas, já contando dessa história, muita informação, por isso que vale a pena as leituras com calma. E eu quero seguir compartilhando tela o artigo que eu propus para vocês, repassei para a liderança da Escola Bíblica, acredito que os irmãos tenham tido contato com ele. Também esses slides que eu já apresentei de livros indicados, como os que eu vou apresentar agora, posso compartilhar com vocês depois da ministração, tá certo? Colocar à disposição de vocês. Mas vamos compartilhar a tela novamente. Temos aqui agora... Isso, deixa eu só organizar aqui a visualização para vocês. Pronto, esse foi o título do artigo que o Dr. Raika escreveu e trabalhou na palestra que ele ministrou no 4º Congresso
brasileiro de reflexão teológica da ABBET em 2009, Os Batistas, seus 400 anos de história e sua contribuição teológica para o mundo. Então, ele explora bem os princípios. Como eu falei para vocês, são princípios que os batistas do século XVII defenderam, que os batistas do tempo presente também defendem. Seja eles batistas da Convenção Batista Brasileira, batistas da Convenção Batista Nacional, da Convenção Batista Regular, Convenção Batista Independente, também defendem esses princípios que vamos ver a seguir. Então, esses slides foram adaptados, certo, para a ministração de aula. Temos aqui as 3 teorias. A primeira, como já falei, está lá no livro do Carroll, O Rastro de Sangue, é um dos livros que defendem Jerusalém, Jordão e Batista. E como eu mencionei, igrejas que não tinham o nome Batista ao longo da história da igreja, mas que também defenderam princípios que nós defendemos hoje e não aceitaram o casamento corrupto que aconteceu no século IV entre a igreja e o Estado, ali no período de Constantino, quando a igreja cristã se tornou oficial do Império Romano e seguiu-se a consolidação e o início para valer da igreja católica apostólica romana, com liderança mais forte do bispo de Roma, que depois veio a se tornar o Papa. E seguiu-se, de certa forma, disputas políticas entre os reis e entre os líderes religiosos, os papas em específico. Então, tiveram momentos que a igreja foi mais forte e determinou como deveriam seguir-se as questões políticas e de vivência em sociedade. Teve um momento que o Estado foi mais forte e a igreja precisou se submeter. Teve até tempo que o Papa teve que se ir para exílio na França, lá em Avignon. Teve um momento que a igreja também, de certa maneira, rachou e surgiu a igreja ali ortodoxa, grega, que sai daqui. Tinham 2 papas, tinha um momento também atuando. E a igreja, de alguma maneira, ela permitiu que alguns princípios, podemos assim dizer, passassem a vigorar na sua doutrina e princípios que não tinham base bíblica, certo? Princípios sem base alguma bíblica para defender. E isso a igreja foi se afastando daquela igreja ali neotestamentária, por isso o grito de reforma. A reforma era para a igreja como um todo, não era uma ideia de separação, não era ideia, por isso que eles protestaram, mas como não escutaram eles, começaram a surgir grupos religiosos chamados de protestantes. Ali a reforma no século XVI, daí surge grupos como o luteranismo, o presbiterianismo, também os zwinglianos. Aí vão surgindo outros grupos, podemos citar aqui os menonitas, que já têm uma proximidade com os anabatistas, ali do século XVI para XVII. E a primeira teoria é que o povo que preservou os princípios bíblicos neotestamentários ao longo da história, de alguma maneira, foram chamados de batistas, certo? Mas vamos ver no segmento dos princípios também isto. O parentesco com os anabatistas, e realmente eles deixaram uma herança também espiritual para nós batistas. Os anabatistas foram o povo mais mal compreendidos, ali do século XVI, uma reforma radical. Eles tinham uma veia congregacional, como nós também temos, e eles não aceitavam a questão do pedobatismo, batismo infantil, eles defendiam o credobatismo e uma ideia de um segundo batismo. Por isso, anabatista, aquele que batiza de novo, dentro da ideia. Batista, aquele que batiza. Então, temos em comum que defendemos o credobatismo imersionista. Voltando ali para o século XVII, os batistas gerais, inicialmente batizavam por aspersão. Depois, os batistas particulares começaram a batizar por imersão. Depois, ambos compreenderam que o batismo era por imersão. E o batismo sempre foi ali na defesa do povo batista para quem crê. É lícito? Tem água. Diz o texto bíblico. É lícito que eu seja batizado? É permitido eu ser batizado? É lícito se você crê. Então, ele declarou a fé em Jesus Cristo. Ambos desceram a água e o eunuco foi batizado ali no episódio de Atos, capítulo 8. Então, o requisito para o batismo é a fé em Jesus Cristo. Então, a questão ali defendida pelos anabatistas e pelo povo batista foi que o batismo deveria ser para quem crê. No final do século XVII, os 2 grupos batistas acabam eles se juntam, se unem e formam ali, de certa forma, uma aliança batista inglesa,
e segue o trabalho conjunto, entendendo os pontos de vista diferentes em relação à questão da soteriologia, da salvação, mas os princípios, os mesmos sendo defendidos, e nós podemos ver uma discussão que não vale a pena, sem fim, sobre ali a questão do calvinismo e do arminianismo. Então, a gente pode seguir em frente, olhando aqui o parentesco com os anabatistas ainda, certo? Então, eles foram duramente perseguidos. Se eles fugiam para, por exemplo, para a Alemanha, onde o Estado era ligado ao luteranismo, eles eram perseguidos e eles eram mortos. Se eles fugiam para a Escócia, onde o Estado era presbiteriano, eles eram perseguidos também e eram mortos de alguma maneira também. Ainda, se eles iam para a França, que era de domínio católico, eles eram perseguidos, eles eram mortos. Então, mas quanto mais eles eram martirizados, mais eles cresciam e se multiplicavam. A obra não parava. O testemunho avançava e o grupo crescia. Podemos chegar aqui aos separatistas ingleses, que é a terceira teoria. Separatistas ingleses. A Igreja da Inglaterra, a famosa briga que eu falei entre a Igreja e o Estado. O rei da Inglaterra estava querendo se divorciar, não tinha filho homem, queria casar novamente. O Papa vetou, e com certa razão, claro, biblicamente falando, a questão do divórcio e novo casamento. O Papa vetou, defendendo a base bíblica, e o rei se zangou com o Papa e rompeu com a Igreja Católica Romana e criou a Igreja da Inglaterra, a chamada Igreja Anglicana. No entanto, essa igreja ela não se reformou internamente. Ela mudou de nome, deixou de ser católica, mas continuou com o mesmo tipo de liturgia. E daí surgem pessoas dentro dessa igreja inglesa buscando reforma, de certa forma, dentro da igreja inglesa. E daí podemos citar o grupo conhecido como os puritanos. Nessa época surgem para defender um retorno à pureza da igreja, aos princípios bíblicos da igreja. E dentre os puritanos existiam aqueles mais aflorados, chamados separatistas. Eles não aceitam a ligação da igreja com o Estado, eles defendem o congregacionalismo em relação às decisões da igreja, a liberdade religiosa também, e nisso eles rompem com a igreja da Inglaterra e eles fundam uma igreja separatista em solo inglês, liderada por John Smith. A gente vai ver ele já no próximo slide. E a perseguição, fogem para a Holanda. John Smith entende a necessidade do batismo, um grupo segue com ele. Como não tinha ninguém que o batizasse, ele se auto-batiza e ele batiza os demais que estavam com ele, inclusive Thomas Hales, que era, de certa forma, um vice-líder dele ali naquele trabalho iniciado. 1609, primeira igreja oficialmente com o nome Batista no mundo, na Holanda, em Amsterdã. 2 anos depois, então está aqui o John Smith, chamado iniciador ali oficial do trabalho batista, o pai da Igreja Batista é Jesus Cristo, tá certo? Nós não temos ali um ícone como Calvino, que de certa forma é um grande líder para os presbiterianos, Lutero, um grande líder para os luteranos, Menno Simons, um grande líder para os menonitas, mas temos Jesus Cristo como cabeça da igreja, como fundador da Igreja Batista. Então a igreja era de membresia voluntária, baseada em profissão de fé em Jesus Cristo e no batismo de pessoas regeneradas. John Smith ele acaba entrando em confusão teológica, ele acaba migrando para uma igreja menonita, deixa de ser batista, uns 2 anos depois. O Thomas Hales, que estava ali com ele na liderança, não aceita a ideia, volta com outro grupo para Londres, e na Inglaterra ele funda a primeira igreja batista em solo inglês, em 1611. Ele compôs também naquela ocasião uma confissão de fé batista, está ali uma foto dessa declaração. Em 1609, o John Smith já escrevia algo sobre a liberdade religiosa, que o povo batista defende, separação entre igreja e Estado, a ideia do batismo para crentes. Isso já era defendido também por John Smith. Então, Thomas Hales inicia ali o trabalho batista na Inglaterra. Foi um período de muitas lutas, como eu falei. Aqui temos o início dos batistas gerais. Os batistas particulares vão começar em 1634, mais ou menos. Também segue um trabalho forte, depois há uma unificação adiante, mas a intolerância religiosa era muito forte naquela época.
A ata de tolerância religiosa ela é assinada já na década de 80, de 1680, a ata de tolerância na Inglaterra, onde acalma um pouco essa perseguição. Tanto é que muitos acabam fugindo nesse período do século XVII para a América, os Estados Unidos. E vão enfrentar outras lutas lá para o início também do trabalho batista em solo americano. A gente vai ver mais à frente, com outros personagens. E aqui temos os princípios a serem aprofundados na aula de hoje. Os batistas e o cânon das escrituras, os batistas da liberdade religiosa, a questão da competência da alma, o livre acesso diante de Deus de cada crente, que entra um pouco a questão do sacerdócio universal, não é isso? Também aqui. O item do batismo, missões, evangelho social, independência e cooperação, tudo isso são princípios que têm marcado o povo batista ao longo da sua história de mais de 400 anos. Os batistas e o cânon. Vamos olhar alguns personagens que atuaram e que falaram sobre essas temáticas específicas. Está presente nesse artigo do Dr. Hiker. Aqui temos um primeiro vulto batista, o reverendo Dr. Thomas Treadwell Eaton. Ele atuou no século XIX e ele dizia que o princípio fundamental dos batistas é a sua crença na suprema autoridade e absoluta suficiência das Escrituras. E a existência dos batistas é o resultado lógico e prático da tentativa deles de aplicar este princípio a todas as questões de fé e prática. E é verdade, Bíblia, única regra de fé e prática. Claro, também dentro da questão do cânon, temos uma ênfase muito forte no Novo Testamento. A gente vai ver logo com aqui o James Madison Pendleton, também atuou no século XIX. Os batistas se diferenciam por dizer que o Novo Testamento é a única lei para as instituições cristãs. Qualquer doutrina que não for encontrada ou sustentada pelo Novo Testamento não pode ser considerada batista. Dá para ver isso ao olhar a nossa declaração doutrinária, com muita ênfase forte na questão das doutrinas do neotestamentária, ensinamentos de Jesus, ensinamentos paulinos e dos demais apóstolos, consolidando aquilo que nós acreditamos como declaração de fé. Entendendo também o Antigo Testamento como inspirado por Deus, como base para o cumprimento da lei em Jesus Cristo, onde ele cumpre a lei, a graça de Deus é derramada e segue-se os ensinamentos, tanto veterotestamentário, temos mandamentos interessantes a serem seguidos, temos postura de líderes a serem observadas e obediência a Deus, o temor a Deus, a fé no Senhor, também como exemplo para todos nós. Ainda temos o Benjamin Kitt, já falei sobre ele, né? Atuou no século XVII, tá aí a atuação de início do século XVIII também. Ele afirma que o cânon do Antigo Testamento pode e deve ser usado para estabelecer princípios morais. Ele cita os 10 mandamentos, acabei de falar algo sobre isso agora. Esses livros nos mostram instruções sobre como orar, cantar louvores e como crescer na piedade. Contudo, as doutrinas cristãs devem ser derivadas do Novo Testamento. Esta é a regra que os batistas abraçaram e defenderam desde os seus primórdios. Ok. Podemos ir para o segundo princípio, liberdade religiosa. O reverendo Roger Williams, atuante nos Estados Unidos, ele foi um dos que fugiram para os Estados Unidos devido à perseguição religiosa, à intolerância, fugiu da Inglaterra para os Estados Unidos, e lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, a colônia estava em formação ainda, mas ele tinha uma experiência na área jurídica também como pastor. Ele pastoreou ali uma igreja em Boston, mas depois ele acabou comprando inimigos porque ele defendia o princípio da separação entre igreja e Estado. A história dele é fantástica, o testemunho de vida dele. Ele acabou sendo banido ali da sociedade e lançado ali numa região onde tinham índios perigosos e um tempo de frio tremendo. E Deus o guardou, Deus preservou, Deus deu a ele sabedoria, ele soube como lidar com os índios e dali depois adquiriu terras. E lá em Providência, onde uma comunidade foi plantada pela primeira vez naquela colônia norte-americana de governo democrático, a liberdade religiosa foi implantada na história da humanidade. É uma conquista dos batistas para o mundo, a questão da liberdade religiosa, onde a separação da igreja e o Estado
é defendida e o total e restrita liberdade a todos. Qualquer pessoa, indivíduo de qualquer denominação, qualquer credo, pode prestar seu culto à sua divindade sem intromissão do Estado. O Estado não deve interferir nas questões da igreja, nem a igreja nas questões do Estado. Deve haver uma relação respeitosa, certo? Amigável, com foco no bem da sociedade, mas não deve haver interferência nem ligação entre a igreja e o Estado. É uma conquista dos batistas para o mundo inteiro, para todos os credos, inclusive isso aconteceu no século XVII, sob a liderança do pastor Roger Williams. O reverendo John Clarke, pastor e médico, ele é responsável pela primeira constituição que garantia o direito à liberdade religiosa, ali nos Estados Unidos também. O Thomas Jefferson, pai da Constituição norte-americana, grandemente influenciado por ideais batistas, frequentava reuniões em uma igreja batista próxima à sua residência. Olha a importância ali da construção do Estado norte-americano, com ênfase protestante, com ênfase também bíblica, certo? Com ideais ali sendo defendidos desde o início da história. Então, a liberdade religiosa é uma conquista dos batistas para o mundo. Separação entre igreja e o Estado. Competência ou liberdade da alma, terceiro princípio a ser abordado. Liberdade diante de Deus, de termos livre acesso à sua presença, para buscarmos a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade sobre as nossas vidas. E aqui temos o reverendo Dr. Alexander McLaren. Ele presidiu em 1905 a primeira reunião histórica da Aliança Batista Mundial em Londres. E a Aliança Batista vem para o Brasil, vinha esse ano, ficou para o ano que vem devido à pandemia. Vai ser no Rio de Janeiro. Ela esteve aqui na década de 60 e é uma volta histórica. É isso, 50 anos depois. Vai acontecer a reunião da Aliança Batista Mundial. Então, ali em Londres, ele conclama todos os presentes a reconhecerem a fé, juntos, declarando o credo apostólico, reafirmando a historicidade batista com a ortodoxia, com a doutrina correta das Escrituras. E assim devemos fazer, da mesma maneira. É isso? No aniversário da Segunda Igreja, de 63 anos de história, eu preguei, foi online, foi pela sala do Zoom, e eu coloquei na minha pregação a leitura do pacto, novamente. Porque o pacto foi lido quando a igreja foi organizada, há 63 anos atrás. E eu fiz questão de ler o pacto junto com os irmãos, relembrando a renovação do compromisso da igreja em ser batista, em defender os princípios bíblicos, em ter a Bíblia como regra de fé e prática e defender as doutrinas que nós cremos na nossa declaração de fé. Podemos ainda falar sobre o credo ao batismo por imersão. E o batismo foi uma confusão grande ao longo da história, muito problema por causa da questão do batismo. O batismo infantil foi incluído pela Igreja Católica em um dos concílios que tiveram ao longo da história da Igreja. O pedobatismo, e o medo de que a criança que viesse a morrer se tornasse pagã, então nada com fundamentação bíblica. O batismo na Bíblia é um batismo para quem crê. Isso, nós vemos isso de forma bem clara nas Escrituras. E o credo batismo por imersão, né? Então, a ideia da imersão também, do mergulhar, a simbologia de morrer para o mundo, ser sepultado para o mundo e reviver para a glória de Deus. A ideia da simbologia do batismo. O reverendo Henry Weller Robson, historiador, atuou no século XIX, início do século, também no século XX. Ele assevera que o batismo do crente encontra sua autoridade espiritual na aceitação consciente da autoridade de Cristo, na submissão pessoal a esta autoridade, um compromisso individual a esta autoridade para sempre. Disposição de demonstrar publicamente o compromisso da vida que levamos com Jesus. Demonstrar publicamente que naquele dia em que nos convertemos, nós realmente morremos para o mundo, fomos sepultados para o mundo e revivificados para a glória de Deus. E fomos batizados, de certa forma, espiritualmente naquela ocasião. Recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, fomos selados com Ele em nossos corações. E agora, na profissão de fé pública e no batismo, nós relembramos tudo isso. E de forma simbólica, confirmamos diante de Deus, diante dos homens, que aquilo que aconteceu foi algo real. Certo? É mais ou menos essa ideia da questão batismal.
O John Bunyan, bem conhecido, maior alegorista de todos os tempos, era um pastor batista, escreveu aquele livro O Peregrino, também é um filme, vale a pena ler, e ele escreveu muita coisa boa estando preso, estando num período de isolamento social, de quarentena, e ali ele escreveu muita coisa boa. Durante o período formativo de nossa denominação, ele vai dizer, havia grandes batistas que defendiam e praticavam comunhão de membresia aberta. Aceitavam os membros tanto pedobatismo como credobatistas. Batismo. Por volta de 1680, a maioria dos batistas esposava a comunhão fechada pelo credobatismo imersionista como critério para a membresia, vai dizer John Bunyan. Chegamos à questão das missões, e o povo batista é um povo missionário. Já vemos ali no século XVII, um patriarca dos batistas reformados, Hanserd Knowles. Ele foi um inveterado evangelista. Ele fez viagens missionárias a Ipswich, a País de Gales, a Cornwall. Em 1660 já havia cerca de 130 igrejas batistas reformadas na Inglaterra. E também uma quantidade enorme de igrejas batistas gerais. Então, para você ver que o povo batista é um povo missionário. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele também fala sobre a obra missionária e foi um dos grandes missionários, de certa forma. Ele pregava para mais de 5.000 pessoas na Inglaterra, nos cultos que ele estava, pregação expositiva da palavra, e muitas vidas se renderam a Jesus Cristo através do seu trabalho ministerial também. Temos aqui William Carey, bem conhecido, pai de missões modernas, pastor batista. É ele quem é enviado para pregar o evangelho nas terras da Índia, a povos pagãos. A história de vida dele vale a pena pesquisar. O filme Uma Chama na Escuridão conta muito dessa história, da entrega da sua vida e da sua família, a obra missionária, aquilo também que eles sacrificaram no decorrer da caminhada. Ele é chamado pai de missões modernas. É ele quem é enviado pela Sociedade Missionária Batista Inglesa no final do século XVIII para pregar o evangelho na Índia. E ele pregou aquele famoso sermão: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Então, é alguém que nos inspira também a vivermos uma vida dedicada a esta obra missionária, que é a obra do evangelho presente nas Escrituras, e devemos seguir testemunhando de Jesus onde quer que formos. Aqui ainda temos o Johann Gerhard Heuken, atuou no século XIX, chamado pai dos batistas europeus. É ele quem vai dizer que cada batista é um missionário. É uma grande verdade, tem a ver com o sacerdócio universal de cada crente. 1 Pedro 4, ali 9 e 10 vai falar sobre isso, sacerdócio. Heuken também ajudou a escrever uma confissão de fé batista alemã, fundou o primeiro jornal batista europeu, o Seminário Batista de Hamburgo. Então, também foi alguém influente no seu tempo, contribuindo com a proclamação e propagação do Evangelho. Aqui temos Salomão Ginsburg, já falei sobre ele, organizou o Cantor Cristão, 1891, fundou o Seminário do Norte, em 1902. Ele chegou ao Brasil, conheceu o missionário Zacarias Taylor, que o convenceu de que os batistas realizavam o verdadeiro batismo bíblico, batizou-se nessa denominação, foi nomeado missionário pela junta de Richmond. Aqui ainda temos Billy Graham, né? Tem que até atualizar esse slide, né? Ele faleceu 2 anos atrás, é isso? Com quase 100 anos, prestes a completar 100 anos, cheio de dias, maior pregador de todos os tempos, pregou pessoalmente para mais de 110 milhões de pessoas, 110 milhões de pessoas, em mais de 80 países, através da mídia para um número incalculável. Estima-se um número superior a 2,2 bilhões. Podemos ver nos próximos slides que saiu, inclusive, no Jornal Batista, matéria sobre o falecimento do Billy Graham. E o trabalho continua. Seu filho, Frank Graham, segue com projetos da Associação Billy Graham nos Estados Unidos e para o mundo também, onde a mensagem do Evangelho continua sendo pregada. Tá aí, evangelista Billy Graham morre aos 99 anos, saiu no Jornal Batista, 2018, 11 de março. Ao vitorioso pastor Billy Graham, o evangelista, outra homenagem, está ali ele com a esposa dele.
Chegamos ao item 6, estamos terminando, o Evangelho Social. O Walter Rauschenbusch, pai do Evangelho Social, atuou no século XIX, início do século XX. Ele frisou, também era um pastor batista, que o estabelecimento do reino de Deus envolvia a salvação holística integral do homem, certo? Físico, emocional, espiritual, o homem como um todo. Fato este que deveria alterar sua vida aqui e agora. Defendia que os cristãos deveriam lutar contra as estruturas que causam e mantêm os operários em situação de penúria. É o pai do evangelho social. O próprio John Stott defende bem essa questão, né, do evangelho de mãos dadas com a questão social. Então, algo muito interessante, eu gosto muito de ler também John Stott. Nós temos aqui outro personagem batista que atuou no século XX, o Martin Luther King, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, foi pastor batista, e ele tornou-se um ativista dos direitos civis, a questão da não violência, o famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho de uma vida mais justa, uma vida onde realmente o evangelho faz a diferença na vida das pessoas. Uma celebridade nacional, o Martin Luther King era pastor batista. Chegamos ao último item, estou terminando, como eu falei, independência e cooperação. Então, questão da autonomia da igreja local, a igreja é quem toma suas decisões, na dependência de Deus, decisão conjunta através das suas assembleias, isso, a assembleia tem sua soberania, isso é um marco congregacionalismo da igreja batista. Um trabalho também de cooperação voluntária, onde organizamos convenções, associações de igrejas, onde juntos somos mais fortes. E essa cooperação acaba contribuindo para a promoção do evangelho de forma mais intensa no Estado, no país e também no mundo inteiro. Então, podemos aqui também falar do que está no artigo. A própria história testifica desse esforço cooperacional dos batistas desde a origem, já ali em 1644, com a Confissão de Fé, também a ideia de associação está presente, já ali na Inglaterra, no século XVII. A ideia da figura do mensageiro, aquele que representa a sua igreja, juntamente com mensageiros de outras igrejas batistas, e juntos formam ali uma convenção. O espírito associativo dos batistas de cooperarmos juntos. Aconteceu nessa semana um marco histórico, a primeira Assembleia Extraordinária online dos batistas, da Convenção Batista Brasileira, em tempos de pandemia, e é um marco histórico, precisa ser registrado também, onde decisões foram tomadas sobre as questões financeiras, relatórios do ano de 2019 foram apresentados, e, claro, tudo sob a direção do nosso Deus. Então, o mensageiro era alguém que era indicado para ir para representar a sua igreja, falava da obra através da igreja local também, do avanço, da obra de plantação, vários assuntos aqui listados aqui, ordenar pastores, visita a igrejas, aconselhamento, orientações que fossem necessárias, relatórios de atividades, relatórios gerais apresentados nessas ocasiões. Então, quero, inclusive, encorajar os irmãos a representarem também suas igrejas quando de assembleias que estiverem acontecendo, tanto na igreja local, como também fora, através da associação e também da convenção estadual e brasileira. Um último slide que eu gostaria de trazer, falando sobre independência e cooperação, e tudo é fruto do ardor missionário do povo batista, dos batistas brasileiros. E aqui eu posso trazer algumas questões de ofertas, já no calendário da Convenção Batista Brasileira presente, como, por exemplo, a oferta de missões mundiais, período de fevereiro, março, ali começa a campanha, vai até abril, certo? Campanha de missões mundiais no mês de abril. União Feminina em junho, onde as MCMs, Mulheres Cristãs em Missão das igrejas, levantam ofertas de amor para abençoar o trabalho de formação ministerial para a educação cristã do SEC e do CIEM, no mês de junho. No mês de julho temos missões estaduais, isso aconteceu agora a campanha na nossa Convenção Batista Maranhense. O SIM é possível ofertar Sistema Integral de Missões de janeiro a dezembro. É sugerido um valor de R$ 5 por cada
Batista Maranhense para abençoar este trabalho. Tem cerca de 48 missionários trabalhando plantação de igrejas em todo o estado do Maranhão, também revitalizando igrejas. E estávamos até discutindo na reunião do Conselho da Convenção Batista Maranhense que os nossos próprios alvos poderiam ser até maiores, porque aí foi citado até um exemplo de um irmão que se dispôs a dar o seu 13º para a obra missionária durante um ano, certo? E citando que, se pegando aqui só um cálculo aqui base, como um salário mínimo é cerca de R$1.000, imaginemos se 500 batistas, é pouco, vou pegar aqui 1.000 batistas maranhenses, se propusessem a dar R$1.000 de oferta, teríamos 1 milhão de recursos para investir na obra missionária. É um número simples. E tudo isso pode ajudar a alavancar a obra missionária. Aqui eu estou falando em especial de missões estaduais, porque foi discutido sobre isso lá na reunião, mas é o mês de julho, a ênfase em missões estaduais. Em setembro, vamos começar, inclusive agora em setembro, campanha de missões nacionais, é isso, por amor ao povo brasileiro. Então, vários projetos, Cristolândia, Ribeirinhos, Radicais, Sul do Brasil, região Nordeste, Sertão. Tem vários projetos em andamento e as ofertas de missões nacionais vão abençoar todo esse trabalho. Eu ainda coloquei ali a questão do mês de novembro, terceiro domingo apenas, é o Dia da Educação Teológica, então costuma-se levantar uma oferta de amor para abençoar a obra de educação teológica, certo? Nessa ocasião. E o trabalho da educação teológica, ele precisa ser apoiado em termos de recursos também no Brasil e no mundo para o seu sustento. E um trabalho que Deus tem abençoado, preparação e capacitação ministerial. Quero aproveitar para dar uma ênfase e agradecer ao pastor Jedaías pelo apoio que essa igreja tem dado ao seminário durante a sua gestão, enviado seminaristas também, despertado vocacionados. Posso citar exemplos de pastores oriundos desse trabalho. O próprio pastor João, o pastor Omar estão à frente ali de outro trabalho, de outra igreja já, convocados para outra missão. É fruto desse investimento e formação ministerial. E o Dr. Hayek conclui o seu artigo dizendo mais ou menos assim sobre a cooperação, a grande necessidade de enfatizar a cooperação, se desejarmos um próspero futuro como batistas. Precisamos enfatizar a cooperação. E aqui eu vou ampliar. Precisamos conhecer a nossa história, defender a nossa identidade, a nossa cosmovisão cristã, bíblica, que nos alcançou. Ela precisa ser divulgada, ela precisa ser testemunhada, ela precisa ser compartilhada para abençoar muitas e muitas vidas. A cooperação faz parte do trabalho batista, juntos somos mais fortes, e todos esses foram os princípios trabalhados nesse artigo, nesta manhã, com os amados irmãos. Espero que os princípios tenham sido fixados e que possamos seguir defendendo eles, como povo batista nesse tempo, disseminando a nossa história, propagando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para abençoar muitas e muitas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus também aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Quero finalizar orando com você, pedindo a Deus que abençoe sua vida, sua família. Agradecer mais uma vez ao pastor Jedaías, também a liderança da igreja, liderança da escola bíblica, por esta oportunidade. Não deixe de orar também por nós, pelo ministério ali no seminário. Que Deus continue abençoando ali aquela obra, preparação ministerial de vocacionados para abençoar várias comunidades onde Deus os tem chamado. Senhor, obrigado, Pai, por este tempo, por aquilo que chegou até nós, através da tradição dos nossos pais, através da Tua palavra. Que história linda de um povo missionário, de um povo que se entregou e se doou para abençoar vidas. Queremos olhar para o passado, ó Deus, e sermos impulsionados no presente a fazermos mais para Ti, a nos doarmos neste tempo presente para abençoar vidas, abençoar comunidades, para abençoar a expansão do Teu reino aqui nesta terra. Abençoa a Igreja Batista do Olho d'Água, sua liderança e visão missionária desta igreja. Abençoa a Convenção Batista Maranhense
e também a Convenção Batista Brasileira, nos seus propósitos, nos seus objetivos, e ainda a Aliança Batista Mundial, que possamos seguir defendendo os princípios bíblicos que nós recebemos através da tua palavra, através dos nossos pais, e que possamos levar adiante, proclamando o teu reino, levando a tua mensagem de amor, onde quer que formos. Obrigado por tudo, oramos no nome de Jesus. Amém.